Boa tarde, meu nome é Larissa e hoje eu vim falar sobre as fases e o processo da mitose. A mitose é um processo de divisão celular cuja função é formar duas novas células com a mesma quantidade de material genético. A célula que originou é chamada de célula-mãe e as originadas são chamadas de células filhas. A mitose ocorre nas células corporais, nas nossas células também chamadas de somáticas. Elas têm a função de aumentar a quantidade de células no nosso corpo para que possamos crescer ou aumentar de tamanho. Ou também tem a função de regeneração, ou para um tecido que foi lesionado ou para um órgão que sofreu algum dano. Ela acontece no corpo inteiro, só não acontece dentro de algumas células dos nossos testículos ou ovários, que são chamadas de células reprodutivas, que terão outro processo chamado meiose. Em específico, em células animais, é necessário também que uma estrutura chamada centríolos duplique e formem dois. Bom, aqui nós temos a representação do material genético em verde e roxo, da carioteca na cor branca e do citoplasma na cor verde. Bom, então vamos imaginar que essa seria a célula-mãe. A célula, antes de fazer mitose, ela passa por uma duplicação do material genético. Isso acontece na interfase, fase S. Então, duplicando o material genético, eles se ligam quando formam os cromossomos, em uma região chamada de centrômeros. Depois da fase da interfase, a célula passa pela fase G2, e nela acontece a duplicação dos centríolos, isso nas células animais. Então, depois desse processo, é possível a célula entrar em mitose. A mitose é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, o DNA está formando os cromossomos. Lembrando que aqui existem 2 DNAs idênticos. Cada um desses DNAs são chamados de cromatíde irmã, ligados no centrômero. Na prófase, acontece outra coisa, que é o desaparecimento do carioteca. Com isso, os cromossomos ficam livres no citoplasma. Além disso, os centríolos, que são as células animais, se deslocam para as extremidades das células, emitindo fibras do fuso vitótico, que vão em direção aos cromossomos. Algumas dessas fibras não vão se ligar aos cromossomos, mas vão se ligar umas às outras, dando estabilidade à célula durante a divisão. Outras fibras do fuso vitótico vão se ligar aos cinetocoros do centrômero dos cromossomos. E, ao se ligarem, eles vão posicionar os cromossomos no centro da célula, na região equatorial, formando a placa metafase. Nesse momento que a célula mudar para essa posição, ela entra na fase metáfase. Existe inclusive um checkpoint para saber se a célula atingiu a metafase e conseguir avançar na divisão celular. Na metafase, os cromossomos estarão exatamente na posição equatorial, ligados aos fusos vitóticos, formando a placa metafásica. Logo em seguida, a célula entra em uma próxima fase chamada anafase. A anáfase consiste na separação dos cromossomos, ou seja, cada fibra puxa para si uma das partes da cromatíde irmã. Feito isso, a célula entra em uma última etapa, chamada telófase. A telófase é caracterizada pela descondensação das cromatídees irmãs em cada uma das células filhas e, além disso, ocorre a formação da carioteca novamente. Após isso, a célula sofre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Em células animais, a divisão do citoplasma é de fora para dentro, e em células vegetais é de dentro para fora. E essa foi a explicação do que é a mitose.
Muito obrigada, tchau, boa tarde. Meiose, divisão natural prejudicial. Ocorre naturalmente meiose e algo mais ligado ao tipo de componente biológico de ambas células. Uma que veio de um organismo diferente para o outro e agora se junta para criarem diversas com seu parentesco. Divisão celular mal efetuada ocorre quando duas células do mesmo parentesco ou parentesco semelhante se subtraem com poucos nutrientes, uma com diversos e a outra sem quase nada. Nessa má divisão de nutrientes, fica claro que a menor delas é a mais prejudicada no processo, futuramente gerando problemas no organismo que habita, como o mau funcionamento de órgãos ou falta de membros no corpo, o qual se prolifera. Mitose. Não vejo meios da mitose ter um erro genético formado a partir de suas células. Formada apenas por sua célula-mãe única, se prolifera unicamente diversas vezes como si só. Uma célula doente se prolifera diversas vezes com a doença dentro da própria célula-mãe dentro dela, só que pior. E a tendência delas a ficarem menores e apodrecerem no organismo, chegando a não se proliferarem por completo por causa dessa doença interna, acabam morrendo. E isso se chama má divisão celular dentro de um organismo. Ao acontecer a meiose, não forma somente duas células, e sim 4 células filhas. Ela é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é chamada de fase reducional, pois ao final do processo, as células filhas terão a metade dos cromossomos da célula-mãe. E a meiose 2 é chamada de fase equacional, ou seja, ela vai manter o número de cromossomos igual. Então vamos lá conhecer a meiose 1. Sua primeira fase se chama prófase 1. Nesta fase, os cromossomos homólogos vão se parear e vão trocar pedaços. O nome deste processo é chamado de crossing over, e ela só ocorre na meiose. Reparem que aqui, cada cromossomo homólogo já tem seus pedaços trocados um com o outro. Agora vamos para o próximo processo, que se chama metáfase 1. Este processo ocorrerá o alinhamento dos cromossomos no meio da célula, formando a famosa placa equatorial ou placa metafásica. Ao contrário da mitose, na meiose, os cromossomos ficam alinhados, só que desta vez impares, que são os cromossomos homólogos. Nesta fase, os cromossomos estão bem pareados e bem condensados. São a primeira dupla, segunda e a terceira. Depois da metáfase 1, temos a anáfase 1, onde temos a separação dos cromossomos homólogos e com isso dá uma entrada à telófase 1, onde os cromossomos homólogos foram puxados para os pólulos da célula. A carioteca vai se formar, os cromossomos vão se desespiralizar e vai ter o processo mais importante, que é a citocinese, que é o estrangulamento do citoplasma para a formação das duas células. E com isso, as duas novas células irão continuar a divisão e vão formar, cada uma, duas novas células filhas, em uma fase que chamamos de meiose 2. Olá, meu nome é Melissa Leal, eu sou aluno do primeiro RHB e vou falar agora sobre a meiose 2. A meiose 2, como diz na primeira parte, ela já foi dividida em dois. A meiose 2 tem como princípio a separação das cromáticas irmãs. Como na primeira parte, os centríolos delas vão ser duplicados, eles vão se duplicar. E agora nós vamos entrar na prófase 2. Na prófase 2, o material genético ele vai se dispersar do citoplasma, ele vai se dispersar da cariótica dela e vai ficar solto pelo citoplasma. Depois disso, o centríolo ele vai se localizar nos extremos dos materiais genéticos e assim ele vai causar fios fibrióticos. Os fios fibrióticos eles tendem como fazer os cromossomos entrarem na sua linha equatorial. Assim os fios vão puxando os materiais genéticos até eles entrarem na sua linha equatorial.
Agora nós vamos entrar na anáfase. Na anáfase, o cromossomo ele começa a ser puxado pelos fios, pelas fibras. Assim, ele vai começar a se dividir. Como podemos ver agora, as cromáticas irmãs foram separadas e divididas. Assim, chega ao final a anáfase 2 e nós começamos a telófase 2, que é quando o cariote começa a ser formado de novo e os fios de fibra saem de cena. Lembrando que na primeira parte da meiose 1, a célula foi dividida ao meio. Agora, a célula foi dividida em 4. Assim, é formado a meiose, quando ela é dividida em 4 e os seus materiais genéticos, se nós formos lembrar no começo, cada um tem o seu par do seu material genético. Olá, eu sou a aluna Melissa Leal, do primeiro RHB, e eu vou falar dos riscos da meiose se ela for dividida errada no nosso sistema. A meiose, ela é a divisão celular de reprodutora, ou seja, nós temos 23 cromossomos. Se o nosso cromossomo fizer mais cromossomos ou menos cromossomos, no caso, nós podemos ter problemas intelectuais sociais. Um exemplo é a síndrome de Down. Na síndrome de Down, os bebês produzem apenas 21 cromossomos. E por isso, quando isso acontece, o nosso organismo ele cria um problema de intelecto e desenvolvimento social.